Eu nunca imaginei que um dia escreveria algo assim. Sempre achei que nossa família fosse simples, mas estável. Cresci acreditando que meu pai era o tipo de homem que nada abalava. Ele era o pilar da casa, aquele que acordava antes do sol nascer, colocava o uniforme azul da oficina e saía de moto para trabalhar como mecânico, com o rosto já marcado de graxa antes mesmo do café esfriar. O nome dele é Alberto, e durante 25 anos eu o vi ser o retrato de um homem honesto, paciente e dedicado. Ele tinha 52 anos quando tudo começou a desmoronar. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu pai era casado com minha mãe, Márcia, desde os 22. Ela trabalhava como atendente numa farmácia no centro da cidade. Os dois se conheceram ainda adolescentes e sempre pareciam o casal ideal para quem olhava de fora. Meu pai vivia repetindo que só precisava de duas coisas para ser feliz: a família dele e a oficina que herdou do meu avô. E por muito tempo, isso foi verdade. Ele trabalhava o dia todo, voltava cansado, mas fazia questão de jantar com a gente na mesa. Eu e minha irmã, Larissa, crescemos nesse ambiente de simplicidade, mas com amor. A mudança começou quando minha mãe trocou de emprego. Ela passou a trabalhar num laboratório de análises clínicas, um lugar maior, mais moderno, com um ambiente cheio de gente diferente. No início, meu pai ficou feliz, dizia que ela merecia crescer, que estava conquistando o que sempre quis. Mas, aos poucos, o comportamento dele mudou. Ele começou a chegar mais calado, a perguntar demais sobre o trabalho dela, a observar detalhes que antes nem notava. Achamos que era só ciúme bobo, coisa de quem envelhece e começa a se sentir deixado de lado. A verdade veio à tona de forma brutal. Um dia, meu pai pegou o celular dela sobre a mesa enquanto ela tomava banho. Segundo ele contou depois, foi por impulso, uma curiosidade que não devia ter se tornado nada. Mas o que ele viu destruiu tudo. Havia mensagens trocadas com um homem chamado Eduardo, colega de trabalho dela, com fotos, encontros marcados e palavras que só deviam existir entre marido e mulher. Meu pai disse que sentiu o chão sumir. A partir daquele dia, nada mais foi o mesmo. Ele não gritou, não fez escândalo na hora. Ficou em silêncio por dias, apenas observando, se distanciando. Depois, começou a beber. No início era uma latinha de cerveja para relaxar. Depois virou uma garrafa de cachaça toda noite. Ele passou a chegar em casa cheirando a álcool e com os olhos vermelhos de choro ou raiva, era difícil saber. A oficina, que sempre foi o orgulho dele, começou a ficar abandonada. Clientes deixavam carros lá e esperavam semanas para receber de volta. O dinheiro foi sumindo, as contas começaram a acumular. Eu, com 26 anos, já trabalhava como auxiliar administrativo e tentava ajudar no que podia. Larissa, com 19, estava terminando o ensino médio. Tentávamos segurar a casa, mas era como tentar tapar um buraco num barco que afundava. O homem que conhecíamos se transformava diante dos nossos olhos. Ele se tornava áspero, desconfiado, agressivo. A cada vez que via minha mãe, o olhar dele parecia carregar ódio e dor ao mesmo tempo. Minha mãe tentou conversar, mas ele não ouvia. Às vezes ficava horas parado na varanda, olhando nada, com um copo na mão. Outras vezes, quebrava as coisas da casa, dizia que ninguém o respeitava, que ele tinha sido feito de palhaço. Nós começamos a ter medo, não do pai que nos criou, mas do homem que tomou o lugar dele. Certa noite, ele chegou completamente embriagado. Entrou chutando a porta, jogou o capacete longe e derrubou a mesa da sala. Disse que a casa era dele, que ninguém ali era digno de estar sob o mesmo teto. Eu tentei acalmá-lo, mas ele me empurrou com uma força que eu nunca tinha sentido antes. O olhar dele não parecia humano, era vazio, como se ele tivesse se tornado outra pessoa. Minha mãe se trancou no quarto e eu levei Larissa para a casa da minha tia naquela noite. Depois disso, a convivência ficou impossível. Ele começou a rondar o trabalho da minha mãe, apareceu na farmácia antiga dela e até na frente do laboratório.
Alguns amigos tentaram conversar com ele, mas ele afastou todo mundo. Até meu tio, irmão dele, que sempre foi próximo, desistiu de tentar. Ele dizia que não precisava de ninguém, que o mundo inteiro era falso. O pior foi ver como ele se destruía aos poucos. Fisicamente, envelheceu uns 10 anos em poucos meses. O cabelo embranqueceu, o rosto afundou, os olhos ficaram vermelhos o tempo todo. A barba sempre por fazer, as roupas sujas de graxa misturada com álcool. Ele começou a andar armado com uma velha chave inglesa, dizia que era para se proteger. A oficina acabou fechando. Os vizinhos começaram a evitar até olhar para ele. Às vezes, ele passava gritando no meio da rua, dizendo que ninguém mais prestava, que o amor era mentira. Era doloroso ver o respeito que todos tinham por ele se transformar em medo. Eu mesmo, quando precisava ir até a casa para deixar comida ou ver se ele estava vivo, ia com o coração na garganta. Uma vez, encontrei as paredes riscadas com frases desconexas, desenhos, contas e datas. Ele rabiscava tudo com carvão, como se estivesse tentando entender o que deu errado. Vi no chão um porta-retratos quebrado, com a foto dele e da minha mãe sorrindo, de quando ainda eram jovens. Aquilo me destruiu. Cheguei a tentar levá-lo num centro de apoio psicológico da prefeitura, mas ele recusou. Disse que não era louco, que só tinha acordado para a realidade. A cada visita, ele estava mais isolado. Vivia trancado, fumando e bebendo, ouvindo músicas antigas que antes amava. Hoje, cada uma delas parece um lamento. Minha mãe, por sua vez, tentou seguir a vida. Mudou de cidade e passou a morar com uma amiga. Eu não culpo ela por querer distância, mas às vezes penso se ela realmente entende o que fez. A traição destruiu o homem que amava e no lugar ficou um corpo cheio de dor e rancor. Larissa ainda tem pesadelos com as brigas. Ela evita falar do pai, mas eu percebo que sente falta dele do jeito que era. Às vezes, ela me manda fotos antigas, dele sorrindo, segurando ela no colo, indo pescar no rio nos domingos. Fico olhando e me perguntando como uma vida inteira pode ruir assim, em tão pouco tempo. Já pensei em interná-lo, mas ele não deixa. Diz que prefere morrer livre a viver dopado. Já pensei em chamar a polícia, mas ele nunca chegou a machucar ninguém de verdade, só a si mesmo. É uma prisão silenciosa. Há de ver alguém se perder dentro da própria mente e não poder fazer nada. Ultimamente, ele tem passado os dias sentado na calçada da antiga oficina. Fica ali, olhando os carros passarem, com uma garrafa pela metade do lado. Os vizinhos cruzam a rua para não passar perto. Alguns jovens o chamam de louco do bairro. Ninguém lembra mais quem ele era. O homem gentil que ajudava todo mundo, que trocava pneus de graça para a viúva da esquina, que consertava bicicletas para as crianças. Às vezes, eu sento com ele. Ele quase não fala, só pergunta se minha mãe ainda está viva. Quando eu digo que sim, ele fica em silêncio, olhando pro nada. O vento balança o cabelo branco dele e eu sinto uma mistura de raiva e compaixão. Raiva por ele ter se deixado destruir assim. Compaixão porque sei que, no fundo, ele não sabe como sair disso. Esses dias, achei um caderno na casa dele. No meio de páginas manchadas e rabiscos, havia uma frase escrita em letras tremidas: "O amor, quando morre, mata quem fica vivo." Fiquei um tempo olhando aquilo. Acho que é exatamente o que aconteceu. Não sei se algum dia ele vai melhorar. Talvez o homem que ele foi já tenha morrido no dia em que descobriu a traição. O que sobrou é uma sombra, um corpo que respira, mas sem alma. Tento não desistir, mas confesso que é difícil. Escrevo isso porque sei que tem gente passando por coisas parecidas. A traição não destrói só um relacionamento, ela corrói tudo em volta. Leva junto a sanidade, a confiança, a paz. E quando o amor vira rancor, é como se o coração se transformasse num campo minado, pronto para explodir a qualquer momento. Hoje, quando olho para ele, vejo dois homens, o pai que me ensinou a andar de bicicleta e a ser honesto, e o estranho que agora mal reconhece a própria sombra. Eu ainda amo meu pai, mas aprendi que amor não é sempre suficiente para salvar alguém. Continuo tentando ajudar, pagando as contas dele, levando comida, ligando de vez em quando. Às vezes, ele atende, às vezes não. Quando atende, fala pouco, mas sempre termina dizendo a mesma coisa, que a vida dele acabou.
Eu desligo o telefone e fico em silêncio, sentindo um peso que não sei explicar. Já me perguntei 1000 vezes onde tudo desandou. Se foi o orgulho dele, se foi a traição, se foi o silêncio da gente. Talvez tenha sido um pouco de tudo. O fato é que aquele homem forte, de mãos calejadas e sorriso fácil, se transformou num pesadelo, não porque quis, mas porque não soube lidar com a dor. E o mais triste é que esse tipo de destruição não faz barulho. Ela acontece aos poucos, na solidão, nos copos vazios, nas noites mal dormidas. A gente só percebe quando é tarde demais. Meu pai virou um pesadelo. Sim, mas não um monstro qualquer. Ele é o retrato de quem perdeu tudo por dentro e continuou respirando por fora. E talvez o maior castigo dele seja exatamente esse: estar vivo para lembrar todos os dias do que foi e do que nunca mais vai conseguir ser. Eu não escrevo isso esperando conselhos, nem pena. Escrevo porque precisava colocar para fora. Porque tem dias em que sinto que, se não falar, vou acabar afundando junto. Às vezes, amar alguém é assistir à ruína dele sem poder impedir. E isso, para mim, é o tipo de dor que não passa nunca.